Olá, pessoal, tudo em paz com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da trilogia estrutural do processo, onde vamos conversar um pouco sobre jurisdição, ok? Vamos lá. Para a gente compreender a jurisdição, antes a gente tem que fazer uma breve contextualização, né, sobre a ideia, de onde surge a ideia de jurisdição. Na realidade, esse conceito, essa concepção que a gente tem atualmente de jurisdição, como o Estado intervindo nas relações particulares para aplicar a lei, para resolver litígios, esse conceito, na realidade, ele é um conceito moderno, ele é um conceito que surge basicamente com o Estado de Direito, com o Estado Democrático de Direito, principalmente aí, meados do século XIX, início do século XX. Mas até então, né, durante toda a história da humanidade, no surgimento dos conflitos, no surgimento das controvérsias na vida da sociedade, o Estado, muitas vezes, ele não se fazia diretamente presente. Né? Como assim, Jânio, não se fazia presente? Bem, é, a partir do momento em que as sociedades elas começaram a se desenvolver, foram surgindo leis. Isso é fato. Né? Então, havia a criação de leis. Porém, as leis elas serviam mais ou menos como recomendações que deveriam ser seguidas. Então, ó, as pessoas têm que respeitar, por exemplo, um aspecto civil. As pessoas têm que respeitar a propriedade do outro. Porém, se essa pessoa desrespeita a propriedade, a vítima daquele ato pode reagir àquele mal. Causou-lhe dano, essa vítima pode reagir, pode buscar o seu ressarcimento através da utilização de sua própria força. Então, né, então durante muito tempo, vigeu essa ideia da justiça pelas próprias mãos, da justiça vingativa, da justiça privada, que foi o período da autotutela. Auto, né, que vem das próprias partes, tutela, proteção. Então, os interessados é que buscassem resolver os seus problemas e, se fosse necessário, utilizasse da força para tanto. E assim era permitido pelo Estado através da lei. Ao mesmo tempo, né, sempre existiu essa ideia da autocomposição. E o que é a ideia da autocomposição? Na autocomposição, as próprias partes buscam a composição, buscam a solução dos seus conflitos. Então, o Estado, num primeiro momento, quando ele ainda era incipiente, quando ele ainda não tinha essa organização, essa estrutura de hoje, o Estado, ele até servia, ele intervia quando necessário, se as partes quisessem, para intermediar essa autocomposição, né? Mas partindo da ideia de que a autocomposição, ela vem, a solução vem pelas próprias partes envolvidas. Então, imagine quando tinha um conflito entre pessoas poderosas, entre pessoas igualmente fortes. Isso gerava uma dificuldade, né, de solução só pela força. Então, uma coisa é quando o conflito é entre uma pessoa forte e uma pessoa fraca, que aquele forte pode utilizar a força contra a fraca e, enfim, fazer a sua justiça. Outra, entre aspas, né? Outra coisa é quando você fala de um embate, de um conflito entre duas pessoas que têm poder, duas pessoas que têm bastante força. E aí se inicia um processo de autotutela, né? Aquele que entende que tem razão vai lá e busca se valer da força, o outro reage, aí vira um conflito praticamente eterno, né? E num determinado momento, isso muito aconteceu lá em Roma, né? Por exemplo, lá em Roma o papel do juiz, né? Do magistrado romano, era basicamente esse, né? O papel dele não era como hoje em dia que o juiz atua, entrega sua decisão e ponto final, não, era ele atuava nessa busca dessa composição, principalmente quando tinha esse embate entre pessoas poderosas e as decisões do magistrado romano eram decisões por meras sugestões, né? Quando não chegava a acordo, ele dava uma sugestão de solução. Então, assim, é bem diferente do que a gente compreende hoje como Estado. Então, essa vingança, essa justiça da vingança, né, essa justiça privada, a autotutela, ela acaba se mostrando com o tempo muito perigosa para a sociedade, exatamente pelo exercício da força por quem tem força, né, e contra os mais fracos. Com a organização do Estado, e aí principalmente com o surgimento do Estado de Direito e a evolução dele para o Estado Democrático de Direito,
surge a concepção de um Estado mais organizado, de um Estado que chama para si essa função com a organização, com a estruturação de um poder judiciário, né, de um poder judiciário forte, organizado, enfim, essa é a ideia. E daí surge, né, a heterocomposição, né, judicial, a heterocomposição estatal, ou seja, um terceiro às partes, intervindo naquela situação para compor, para solucionar esse litígio. Isso é que significa heterocomposição. Hétero, um estranho àquelas partes, um diferente daquelas partes, para fazer a composição, para fazer a solução, para buscar a solução do litígio. E aí é que surge essa ideia de que é o Estado quem tem que resolver esses conflitos. É o Estado quem tem um dever de buscar essa paz social, intervindo nos conflitos que eventualmente existam na sociedade, que surgem na sociedade. Então, essa é a ideia da heterocompulsão e essa é a ideia da jurisdição, né? A jurisdição, ela tem... existem diversos conceitos na doutrina acerca do que seria a jurisdição. A jurisdição, essa expressão jurisdição, ela vem do latim, né, de uma junção de duas expressões em latim, juris e dictio, que significa dictio, dizer, juris, o direito, dizer o direito. Então, uma forma bem simples, né, jurisdição seria a atividade do Estado de dizer o direito. É claro que esse conceito, saindo da literalidade, esse conceito encontra diversas nuances, diversas discussões doutrinárias. Dentre as discussões doutrinárias, uma discussão que teve muita relevância no nosso direito durante muito tempo é essa discussão dos conceitos de Chiovenda e Carneluti. Chiovenda dizia o seguinte: olha, o que é a jurisdição? É uma atividade substitutiva do Estado, uma atividade do Estado que busca substituir a vontade das partes, substituir a vontade das partes e aplicando o direito ao caso concreto. Olha, então, tá numa determinada situação conflituosa, por exemplo, o indivíduo A entende que ele tem direito a isso, o indivíduo B diz que não tem a obrigação de fazer aquilo, ele não tem aquele dever, e o Estado ingressa naquela situação, o juiz ingressa naquela situação, para substituir a vontade das partes, ou seja, não é a vontade sua A, não é a vontade sua B, ou então, enfim, a vontade que vai prevalecer é a vontade minha do Estado. E eu, Estado, vou dizer, A tem razão, B tem razão. Nem A e nem B tem total razão, parcialmente razão. E ele vai impor aquela sua decisão, aquela sua solução, aplicando o que o direito objetivo diz, interpretando o direito objetivo e aplicando aquilo ao caso concreto. Então, essa é a ideia, né, que Chiovenda defendia em relação à jurisdição. Em contraponto, Carneluti, um outro grande e importante autor italiano, ele construiu o seu conceito de processo, de jurisdição, a partir do conceito de lide, de litígio. E o que é a lide? O que é o litígio? A lide e o litígio é o conflito. Surge a partir do momento em que alguém tem uma pretensão, ou seja, alguém quer alguma coisa, mas essa sua pretensão, ela é resistida pela outra pessoa. Então, imagine, por exemplo, uma ação de cobrança. Então, o credor quer receber o dinheiro. O credor quer receber o dinheiro. Então, ele tem a pretensão de receber aquela quantia. Mas o devedor resiste. Não vou te pagar. A partir desse momento em que há esse choque de intenções, é que surge esse litígio. E aí Canelo dizia, olha, o que é a jurisdição? A jurisdição é a atividade estatal que busca a justa composição da lide, ou seja, a solução justa daquele conflito. Esse conceito de Carneluti, ele é bastante criticado porque ele parte da ideia de que sempre para haver jurisdição vai haver litígio. Mas o litígio nem sempre está presente na atividade jurisdicional. Às vezes, a grande maioria das vezes, a gente pode dizer que existe litígio, mas muitas vezes também não existem litígios. Deixa eu dar um exemplo. Um divórcio consensual de pessoas casadas que têm filhos menores de idade. Hoje em dia, o divórcio, hoje em dia que eu falo há alguns anos, né? Hoje em dia, o divórcio, ele pode ser realizado de forma consensual, ou seja, quando as pessoas têm acordo, ele pode ser realizado em cartório, sem necessidade de ir para o Poder Judiciário. Cartório feito por via extrajudicial, via administrativa. Mas para que isso aconteça, as pessoas, além de estar em acordo com tudo relativo ao divórcio,
não podem ter filhos incapazes, ou não pode haver uma gravidez. Então, essa é a condição para que seja realizado esse divórcio, um cartório, esse divórcio extrajudicial. Tudo bem. Só que quando existem filhos incapazes ou uma gravidez, um nascituro, a lei não permite o divórcio cartorial. Esse divórcio ele tem que ser feito judicialmente. Mas não vai haver litígio. Percebam, não há litígio. O divórcio é feito na justiça, mas aquele casal está de acordo com o divórcio, está de acordo com a divisão dos bens, está de acordo, por exemplo, eventualmente com alimentos, que um deles precisa, está de acordo com tudo. Teve litígio? Não. O Estado fez jurisdição? Claro. O Estado fez jurisdição. O Estado foi procurado, aplicou o direito ao caso concreto e deu uma resposta para aquelas pessoas. E houve sim jurisdição. Então, esse conceito de Caneluto, ele encontra resistência, ele encontra, de certa forma, críticas na doutrina, diríamos assim, porque ele traz um elemento eventual, que é a lide, e ele coloca como se fosse o elemento essencial da jurisdição, quando não é. Então, assim, a jurisdição, ela serve para buscar a solução da lide? Também, mas nem sempre. Às vezes não tem lide, né? Então, essa seria a crítica que se faz, sem falar que se critica o seguinte, né? A lide em si, aquele litígio que se mostra ao Poder Judiciário, muitas vezes é superficial, existe um grande conflito social e que um juiz não consegue resolver um conflito social, às vezes, né? Um conflito social mais mais aprofundado, enfim, é difícil de um juiz fazer aquela solução, né? Simplesmente uma decisão judicial, ele nem sempre vai conseguir esse objetivo. A gente vai falar agora de alguns princípios importantes aí na orientação da jurisdição. E o primeiro desses princípios é o princípio do juiz natural, um dos princípios basilares da jurisdição. De acordo com esse princípio, previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 53, inicialmente, né, esse princípio diz o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Em outras palavras, o princípio do juízo natural diz o seguinte: você só pode ser processado, condenado, enfim, só pode exercer a jurisdição diante de você o juiz corretamente competente. E quem é o juiz competente? É aquele juiz que foi definido previamente, antes da ocorrência dos fatos, pela Constituição, porque a Constituição traz a estruturação das competências de acordo com as justiças, distribui a competência de acordo com a matéria. É a Constituição quem diz o que é de competência da Justiça do Trabalho, o que é de competência da Justiça Federal, o que é de competência da Justiça Estadual, o que é de competência da Justiça Eleitoral e o que é de competência da Justiça Militar. As 5 justiças, né? As cinco justiças, instâncias de justiça que existem no nosso ordenamento jurídico. Então, quem faz isso é a Constituição. Então, a Constituição já indica, olha, para esse tipo de situação, competente é a Justiça Estadual. Tudo bem. Não só a Constituição, o Código de Processo Civil também traz regras de competência. Então, as regras pertinentes ao local a qual comarca, a qual subseção, enfim, isso é determinado pelo próprio Código de Processo Civil, assim como as leis de organização judiciária. É a lei de organização judiciária estadual, federal, que vai indicar qual é, dentre os diversos juízes, qual o juiz que é competente. Então, ó, Juazeiro do Norte tem 3 varas cíveis, tem 3 varas criminais, 2 varas de família, um juizado da infância, 2 juizados especiais, um juizado de violência doméstica, certo? Para esse tipo de situação, são competentes as varas de família. Pronto. Então, ali já indica. Então, essas regras de competência, elas são determinadas previamente. E quando acontece o fato em si, quando vai ser exercido o direito de ação, iniciado um processo, aquele processo deve transcorrer diante de um juiz competente, que é o juiz natural, e é ele quem vai exercer a jurisdição, certo? Da mesma forma, a Constituição estabelece, no inciso 37 do artigo 5º, que
não haverá tribunal, juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, não se pode criar, após um fato, um juízo competente, um tribunal competente para julgar aquele fato. Por um simples fato. Por que é importante esse princípio do juízo natural? Por que é que existem essas duas determinações aí do artigo 5º? Por um simples fato. Quando se desrespeita esse princípio do juízo natural, muito possivelmente você está comprometendo a imparcialidade do juiz. Então, se é escolhido, você escolhe, ou é escolhido por um terceiro, ou pelo próprio Poder Judiciário, quem vai ser o juiz para aquele caso? Escolhido, claro, sem respeitar essas regras que existem para tanto, as leis que determinam a competência. Da mesma forma, quando se cria um tribunal depois que já aconteceu o fato, para julgar exclusivamente aquele fato, você leva, né, à jurisdição um juiz provavelmente, muito provavelmente, parcial, né, contaminado já, nem que seja intencionalmente, às vezes nem é intencionalmente, mas ele já chega assim de forma comprometida para fazer aquele julgamento isento daquele processo, né, daquela situação que foi levada. Então, por isso que o princípio do juízo natural é tão importante, tá certo? Para garantir essa imparcialidade do órgão julgador. Inércia, segundo princípio, o princípio da inércia. Outro princípio muito importante no nosso ordenamento jurídico, né, que nem sempre esteve presente, todos esses princípios eles foram evoluções do sistema jurídico, né? E o princípio da inércia estabelece o seguinte, ó, artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, o processo ele vai se iniciar a partir do momento em que alguém procura o Estado. O Estado não pode, o juízo não pode, por si só, iniciar o processo. Não é assim que funciona. O Estado, o juiz, está ali no seu cantinho parado. Se você tem um problema, mesmo que o Estado, o juiz, veja, né, mesmo que o juiz visualize aquele problema, ele não interfere. Ele só vai interferir naquela situação se um interessado procurá-lo. Então, o interessado, poxa, estou sofrendo essa violação aos meus direitos. Vou procurar o Estado, vou exercer o meu direito de ação. Agora sim, a jurisdição começa. Então, essa ideia, né, por trás do princípio da inércia. Porém, a própria lei diz o seguinte, olha, depois que iniciado, o Estado tem sim o interesse de encerrar aquela demanda, de encerrar aquela jurisdição. Então, ele tem que terminar, ele tem que dizer quem é que tem razão naquele caso. Então, depois de iniciado, o processo ele vai se desenvolver pelo impulso oficial, via de regra. Como assim, Jânio? Impulso oficial. Então, é assim, ó. Processo é uma sequência de etapas, uma sequência de atos. Então, o processo é constituído por uma sequência de atos. Então, esses atos, eles vão ocorrer independentemente, muitas vezes, da ação das partes, depois de iniciado o processo. Então, inicia-se o processo com a petição inicial, certo? O juiz já faz a primeira análise e já, se tiver tudo ok, determina a realização da audiência de conciliação ou mediação. É realizada a audiência, depois disso começa a correr o prazo de 15 dias para o réu contestar. O réu não contesta. Imagina, o réu não contesta. Ah, tudo bem, vamos prosseguir. O juiz prossegue. O juiz, não vai não prosseguir? Então vou prosseguir aqui, vou continuar. Imagine que o autor ele é intimado para realizar um determinado ato, por exemplo, pagar as custas processuais no início do processo. Então, o juiz indefere a gratuidade da justiça, ele intima o autor e diz, autor, você tem que pagar as custas aí. A gente só vai aqui permanecer no processo se você pagar essas taxas. Então, preciso que você pague essas taxas. O autor descumpre a ordem do juiz e não paga as taxas. Aí o juiz intima novamente, olha, você foi intimado para pagar as taxas, não realizou. Você vai ter o prazo de 30 dias para fazer isso, porque se não fizer, eu vou extinguir o processo por abandono. Então, o autor é intimado, se ele não realizar esse pagamento, não der nenhuma resposta, o juiz extingue o processo. Então, essa é a ideia do impulso oficial. O processo, depois de iniciado, ele tem que chegar ao fim. Ele não vai ficar eternamente lá paralisado. Não pode. Então,
Se depois de iniciado, quando depois de iniciado o processo, as etapas elas vão seguir e o juiz ele vai fazer esse impulsionamento, ele vai impulsionar o andamento do processo. Sempre ele vai fazer com que o processo tenha esse caminho até chegar à sua solução final, tá certo? Então essa é a ideia do impulso oficial. O princípio da inércia, ele é um princípio que admite, porém, algumas raras exceções. São algumas raras exceções, tá certo? Uma das exceções é uma exceção que existe na lei de falências, na lei 11.101. Lá na lei de falências, se entende que o juiz pode agir de ofício, não necessariamente iniciar um processo, mas ele age de ofício num determinado momento em que as partes, quando há uma Assembleia Geral dos Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial, se decidem se vão ou não aceitar aquele plano de recuperação judicial, e se não se chega a um consenso, o juiz pode, de ofício, sem ninguém solicitar, decretar a falência daquela empresa. Isso, de certa forma, é um viés, né, uma exceção desse princípio da inércia, certo? Uma outra situação que é visualizada em relação à exceção do princípio da inércia é o que vem previsto no artigo 738 do CPC. Vamos ler aqui. Ó. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Nos casos em que a lei considere jacente a herança. O que é herança jacente? Herança jacente é quando o indivíduo falece, mas não deixa herdeiros legais. Ele não tem herdeiros legais e ele nem deixou um testamento dispondo sobre os seus bens. Simplesmente ele faleceu e deixou aquela coletividade de bens. Nesse caso, a lei autoriza que o juiz daquela comarca, onde ele faleceu, onde ele tinha domicílio, melhor dizendo, onde ele tinha domicílio, que ele possa iniciar a arrecadação dos respectivos bens. Então, que ele possa iniciar o próprio inventário, tá certo? A redação do artigo 738 é uma redação um pouco diferente da mesma ideia, da mesma regra que tinha prevista no CPC de 73. Por esse motivo, por exemplo, o Daniel Assunção, ele diz que não é mais uma exceção, né? Que isso aqui não está dizendo que o juiz pode iniciar o processo, tá certo? Uma visão dele. Mas, para a maioria da doutrina, ainda continua sendo uma exceção, que é rara de acontecer na prática. Isso não tem muita utilidade na prática, não acontece com muita frequência na prática, tá certo? Mas, e na vigência do CPC anterior, da mesma forma, não tinha muita aplicabilidade prática, não é comum essa situação de herança jacente. Porém, né, em havendo, o artigo 738 estabelece que o juiz pode, sim, de ofício, iniciar essa arrecadação dos bens. É iniciar um processo, né? Então, assim, eu discordo dessa ideia, né, dessa interpretação que é feita pelo Daniel Assunção. Então, aí continua sendo uma exceção, sim, ao meu ver, claro, continua sendo, respeito à opinião dele, enfim, um grande doutrinador, mas continua sendo, sim, na minha opinião, uma exceção ao princípio da inércia. Uma outra situação também, que não está aí no slide, mas que também é indicada como uma exceção ao princípio da inércia, é o previsto no artigo 712 do CPC. Olha o que é que diz o artigo 712 do CPC. Verificando o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Esse artigo, ele inaugura um capítulo de procedimentos especiais que fala da restauração dos autos. O que é a restauração dos autos? A restauração dos autos é um processo judicial que vai haver para tentar recuperar autos processuais que foram perdidos. Então, imagine que um processo eletrônico pode acontecer? É improvável, porque existe muita segurança no banco de dados que gere, né, esses processos eletrônicos. Mas, eventualmente, se der algum problema, as máquinas também dão problemas, né? Enfim, pode acontecer. Mas é mais comum isso acontecer em processos físicos. Processos físicos. Imagina uma comarca, como já aconteceu aqui na nossa região há alguns anos atrás, próximo. Imagina uma comarca onde a sede lá do juízo, né, o fórum, teve um incêndio no fórum e danificou diversos processos físicos. Quando isso acontece,
foram danificados, foram perdidos. Quando isso acontece, tem que ser realizado um procedimento chamado de restauração de autos, onde se tenta, né, recuperar através das cópias dos documentos que existem, né, cópia da petição inicial com o autor, cópia da contestação com o réu. Através dessas cópias desses documentos, se inicia um procedimento para tentar pegar essas cópias e restaurar aquilo que tinha sido realizado no processo, tá certo? E a lei expressamente diz no artigo 712 que quando é necessário isso, quando esses autos foram destruídos, os autos do processo foram destruídos, o juiz pode, de ofício, assim como as partes do Ministério Público podem requerer o início desse procedimento de restauração de autos, tá bom? Então, aí, mais uma exceção que a gente fala para vocês desse princípio da inércia. Evoluindo, falar agora do princípio da inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição. O que quer dizer esse princípio? O princípio da inafastabilidade ou indeclinabilidade diz o seguinte, ó, você não pode ser impedido de ter acesso à jurisdição. A partir do momento em que o Estado proibiu as pessoas de fazerem autotutela, com algumas exceções, é claro, como a legítima defesa, mas a partir do momento em que o Estado veda, proíbe você de fazer a autotutela, ele tem que resolver seus problemas. Então, ele não pode criar empecilhos para você ter acesso à jurisdição. É isso que é o princípio da inafastabilidade ou indeclinabilidade. Esse princípio ele vem a partir da norma esculpida no artigo 5º no inciso 35 da Constituição, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não podem ser criadas pela legislação dificuldades de acesso ao Poder Judiciário, tá certo? Ninguém é obrigado, por exemplo, antes de entrar na via judicial, de esgotar a via administrativa. Não é obrigado. Né? Você não é obrigado a, diante de um litígio, por exemplo, com o poder público, você não é obrigado a passar pela via administrativa, esgotar aquela via administrativa, recorrer até as últimas instâncias administrativas, para só então entrar na via judicial. Esse tema de inafastabilidade, ele é muito discutido, por exemplo, em sede de direito previdenciário, onde se tem a relação diretamente com o INSS, né? Uma autarquia pública federal. Então, existe uma discussão direta com o INSS. Então, imagina o seguinte, eu cheguei à idade, já contribuí, então cheguei à idade correta e contribuí durante toda a minha vida para receber o meu aposento, a minha aposentadoria. Então, eu já vou direto para a justiça, porque eu não sou obrigado a esgotar as vias administrativas. Então, eu vou logo entrar aqui com ação judicial, vou logo iniciar a jurisdição para ter o meu aposento. Não, não é dessa forma, né? Até porque, se você fizer isso, vai faltar uma outra coisa, condição da ação. Qual? Interesse de agir. Vocês lembram o que é que diz o interesse de agir? Interesse de agir, necessidade e adequação. O interesse de agir, necessidade diz o seguinte: você deve procurar a via judicial quando é necessária. Eu cheguei na minha idade correta, eu contribuí o tempo correto, tenho todas as provas. Já tenho necessidade de entrar na justiça para obter minha aposentadoria? Não. Por quê? Porque eu posso solicitar aquilo, eu devo solicitar aquilo primeiro ao INSS. Procuro o INSS, solicito minha aposentadoria. Se o INSS negar, agora sim, agora tem necessidade de eu procurar a via judicial, porque eu tenho um direito, esse direito não foi cumprido, existiu litígio, agora sim tem necessidade de eu ingressar com ação judicial. Claro, essa é a ideia. Porém, o que não pode é aguardar que eu esgote todas as vias administrativas para só entrar no Poder Judiciário. Como assim? Imagine que o INSS você fez o requerimento, depois o INSS deu uma decisão no processo administrativo negando a obtenção, né, a concessão da sua aposentadoria. Só que você tem direito a fazer um recurso administrativo diante do INSS. Aí é que vem a história da inafastabilidade. Bem, foi negado pelo INSS? Foi. Você não é obrigado a recorrer no INSS para só depois buscar a via judicial. Não é obrigado. Você já pode, a partir da primeira negativa, já existe necessidade da jurisdição, você já pode ingressar com a sua ação, exercer o seu direito de ação, iniciar o processo tranquilamente. Então, essa seria a ideia da inafastabilidade, tá certo? A jurisprudência admite algumas situações, ainda falando
de Direitos Previdenciários, autoriza outras duas situações em relação ao INSS, que, teoricamente, se você olhasse assim, de uma forma mais fria, você veria que, poxa, falta necessidade ainda, falta condição da ação interesticial de necessidade. Você poderia interpretar dessa forma. Só que a jurisprudência admite por justo motivo. Primeira situação, você não é obrigado a fazer essa solicitação ao INSS quando já se sabe que aquela tese que você está defendendo, ela não é aceita pelo INSS. Já está sedimentado no mundo jurídico que aquela tese o INSS nega, né? Aquele pedido seu ele vai negar. Você já pode, em vez de perder tempo no INSS, já ir buscar a via judicial. E uma outra situação é quando você até inicia o pedido lá no INSS, mas em 45 dias você não tem nenhuma resposta. Então, passaram-se 45 dias e você não tem nenhuma resposta. O STF compreende que é sim razoável que você já faça o pedido direto na justiça. Observe, nesse caso, não tem uma resposta negativa do INSS ainda, mas tem uma demora injustificada. Então, 45 dias, o STF já compreende que você pode sim procurar a via judicial, tá certo? Então, são duas situações interessantes. Uma outra situação é o que vem previsto no parágrafo 1º do artigo 217, uma exceção a essa regra da inafastabilidade. Diz o seguinte, ó, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Então, assim, litígios que envolvem competições desportivas, por exemplo, falar aqui do exemplo do futebol, que às vezes acontece. Um jogador foi escalado por um time de maneira irregular. E, em virtude disso, mesmo diante dessa situação, esse time conseguiu algumas pontuações, jogou em alguns jogos e não poderia ter feito isso. Então, existe uma punição administrativa para o time que fez isso. Então, ele pode ser punido administrativamente, sim. Mas imagine que a confederação daquele time, né, enfim, se é estadual, imagine que foi um campeonato estadual. A confederação estadual daquele time não faz a punição. Só que outro time que foi prejudicado com isso, ele quer questionar. Poxa, eu fui prejudicado. Eu deixei de ser campeão do torneio porque o outro time ficou 2 pontos, 1 ponto acima de mim, e esse ponto foi obtido naquele jogo que o jogador dele jogou de forma irregular. Não, quero anular, ele não pode ficar com aquela pontuação. Tudo bem, isso é um conflito esportivo. O que a lei diz é o seguinte: não pode o time que foi prejudicado, o clube de futebol que foi prejudicado, ir diretamente para a justiça comum. Não pode. Ele tem que iniciar a análise daquele litígio através das vias administrativas, do Tribunal de Justiça Desportivo. Ele deve buscar o Tribunal de Justiça Desportivo. Lá, ele deve recorrer, se não tiver enfim, né? Se não tiver uma posição favorável, ele deve recorrer. Só depois do último recurso, quando a Justiça Desportiva nega aquilo que está sendo pedido, aí é que esse clube de futebol ele pode procurar a via judicial, tá certo? Se ele cortar esse caminho e já buscar a via judicial, esse processo ele pode ser extinto por falta de interesse de agir à adequação, com base nesse artigo 217, parágrafo 1º, tá certo? Da mesma forma, pelas vias administrativas, as confederações de futebol, elas punem o clube, né, falando de futebol, o clube que corta essa instância da justiça desportiva e já vai para a justiça comum. Lembrando que a justiça desportiva não é um órgão do poder judiciário, tá bom? A justiça desportiva é um ente privado, né? É uma pessoa jurídica de direito privado que tem essa atribuição de resolver esses conflitos que vêm das competições desportivas, tá certo? Então, essa é a situação. Princípio da territorialidade. O que é que diz o princípio da territorialidade? Se diz o seguinte, ó, o juiz é juiz em todo o território nacional. Se você é juiz do estado do Ceará, você é juiz no Brasil inteiro. Se você é juiz federal de Brasília, você é juiz no país inteiro. Pronto, essa é a ideia. Porém, ele exerce a jurisdição dele no local para o qual ele foi designado pela lei. Se você é juiz do estado do Ceará, você foi aprovado num concurso para juiz estadual do Ceará,
Você, apesar de ser juiz e ter autoridade no Brasil inteiro, você só exerce suas atribuições de juiz no estado do Ceará. Mas não no estado todo do Ceará, e sim na comarca para a qual você foi designado. Então, você foi designado para determinada comarca, Juazeiro do Norte. Então, você exerce suas atribuições em Juazeiro do Norte. E você vai exercer as atribuições de sua competência. Essa é a ideia do princípio de territorialidade. Artigo 16 diz: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Ou seja, obedecendo às regras de competência. Só que esse princípio de territorialidade, ele traz algumas exceções, ou seja, quando o juiz ele acaba praticando um ato fora de seu local inicial de competência. O artigo 60, por exemplo, diz o seguinte: ó, se o imóvel aqui, envolvendo ações para discutir imóveis, tá certo? Imóveis de grandes extensões. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, com marca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo pré-veto estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Então, assim, imagine que um imóvel muito grande, isso acontece, né, em grandes latifúndios, um imóvel que se estende, uma grande fazenda que se estende por parte do território de Goiás e do Tocantins. Goiás e Tocantins, pronto. Grande fazenda criadora de bovinos. E aí se inicia uma ação para discutir uma determinada situação sobre imóvel lá em Goiás. E aí alguém decide também entrar com uma ação discutindo também essa questão em relação ao imóvel, só que no Tocantins. Olha, o juízo prevento, ou seja, o primeiro juiz que analisou aquele caso, ele se torna competente para aquela outra ação. Então, aquela ação que foi proposta, por exemplo, no Tocantins, ela é enviada para ser julgada em Goiás. E aí, de repente, o juiz ele está exercendo poder, né, sobre um litígio que aconteceu lá na porção do território que está no Tocantins. Mas é uma exceção à territorialidade. Outra situação aqui curiosa, ó, artigo 255. Nas comarcas contíguas, ou seja, vizinhas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. O oficial de justiça ele atua sob ordem do juiz. Essa é a ideia. Ele atua sob ordem do juiz. Imagine que tem que ser feita a citação em uma ação de família de um réu. O processo está sendo movido aqui em Juazeiro do Norte, mas o réu mora no Crato, cidade vizinha, dentro da mesma região metropolitana, e de fácil acesso. São cidades vizinhas, onde de 10 minutos a distância, né? Para você ir de uma cidade para outra, 10 minutos. São cidades conurbadas. Então, o que é que acontece? O oficial de justiça ele pode, sob a ordem do juiz de Juazeiro, se deslocar até o Crato e lá fazer a citação do réu, sem nenhum problema. Poxa, então, o juiz de Juazeiro ordenou que seja realizado um ato fora de Juazeiro. Sim, é uma exceção ao princípio da territorialidade. Em regra, ele só tem autoridade no município onde ele atua. Porém, essa é mais uma situação excepcional, tá certo? Artigo 385, parágrafo 3º e o parágrafo 1º, perdão, artigo 385, parágrafo 3º e o 453, parágrafo 1º, vão trazer situações de oitiva, de escuta, tanto do depoimento pessoal de uma das partes, como de testemunhas, que residam em comarcas, em locais distintos de onde corre o processo, e permite que essa oitiva ela seja realizada através de videoconferência. Deixa eu só ler aqui para vocês o parágrafo 3º do artigo 385, para vocês perceberem que é a mesma ideia do parágrafo 1º do 453. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de suas imagens em tempo real, que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, imagine um processo que corre em São Paulo, lá na comarca de São Paulo, só que o réu dessa ação mora aqui em Juazeiro. Então, durante a audiência, para escutar o réu, não precisa o réu se deslocar daqui para São Paulo. Simplesmente é feita uma videoconferência e o juiz de São Paulo acaba fazendo as perguntas para o indivíduo que está aqui. De certa forma, uma espécie de exceção, né, à territorialidade, ou seja, ele está exercendo o poder dele aqui, com aquela entrevista através da videoconferência, tem uma pessoa que está aqui. Então, seria também essa ideia, certo?
Avançando, princípio da indelegabilidade. Através do princípio da indelegabilidade, não se pode, né, duas situações, né? A gente chama de indelegabilidade externa e interna. Não pode o Poder Judiciário delegar a função jurisdicional para outros poderes, para o Poder Executivo ou Judiciário, por exemplo. Então, essa é a perspectiva externa. Então, não pode simplesmente o Poder Judiciário abrir mão de sua função assegurada na Constituição e passar esse poder de jurisdição, passar essa função de resolver conflitos para outros poderes. Assim como não pode, dentro do Poder Judiciário, o juiz que é competente simplesmente abrir mão de sua competência, abrir mão da atividade jurisdicional e atribuir aquela função a outro juiz, a outro indivíduo. Isso não pode. Né? Isso vale para os chamados atos decisórios, sem nenhuma exceção. Então, quem decide é o juiz natural, é o juiz que a lei diz que é o juiz competente, é o juiz natural e ponto final. Agora, óbvio que em um país tão grande como o nosso, em um país imenso como o nosso, muitas vezes são necessários que atos sejam realizados em outros locais. E vocês viram pelo princípio da territorialidade que o juiz ele tem competência, ele tem poder para a prática dos atos no seu território, no território em que ele é competente. E como se resolve isso? Então, imagine que seja necessário realizar a citação, o juiz aqui de Juazeiro, processo corre de Juazeiro do Norte, mas é necessário que seja feita a citação de um réu lá na cidade de Fortaleza, no Ceará. Eu moro lá. A citação é necessária ser feita lá. O oficial de justiça daqui de Juazeiro vai sair para realizar essa citação lá? Não, nem pode. Ele não tem atribuição fora de Juazeiro, fora, no máximo, aqui na região metropolitana. Ele não pode. Então, o que é que vai fazer? O juiz de Juazeiro tem autoridade lá em Fortaleza? Também não. Ele pode mandar o oficial de justiça de Fortaleza fazer alguma coisa lá? Não. Ele também não tem essa competência, não tem essa atribuição. Então, o que é que acontece? Nesse caso, vai ser necessária a cooperação. E aí surgem as cartas, né? Carta precatória, que é essa comunicação interna, e carta rogatória, quando o ato precisa ser feito no exterior, né? Ou vice-versa. Um processo estrangeiro que precisa um ato ser praticado no Brasil. Aí surge a carta rogatória.